absolutamente contra o fundo eleitoral. Eu acho que a gente não tem... porque é o seguinte, o fundo eleitoral, a premissa dele é o seguinte, nós temos que dar dinheiro para os candidatos que não têm condição de concorrer na eleição. Então, o Estado vai lá e financia a campanha dele. Se fosse assim, tivesse uma equidade de valor, então, por exemplo, eu sou candidato e o Nando é candidato e a gente vai receber a mesma quantidade de dinheiro, porque isso é uma coisa estabelecida por lei, eu achava até que era uma coisa justa. E aí você não tem mais o investimento, você não tem mais o patrocinador, você não tem mais o cara que banca a tua campanha. Se fizer ilegal, você só pode usar o dinheiro que foi destinado para você. Se você usar qualquer outro recurso, é ilegal. Eu era a favor. Agora não. Você pega um tranqueira como o Bozella e ele vai ter 7 milhões de teto do fundo eleitoral. Eu vou concorrer contra ele. Ele com 7 milhões e eu. E ele tem 7 milhões só porque ele é cacique partidário. E aí? Você percebe a diferença? Porque o dinheiro não vai para cada candidato. O dinheiro vai para o cacique partidário, negociar como quer. Aí ele fala, olha só, eu vou te dar 50 mil, mas na outra campanha você vai me apoiar. Quantas vezes eu não ouvi isso na eleição de 2020 dos candidatos que eu fiz campanha? O partido dela, vou te liberar o dinheiro, mas você tem que estar fechado comigo para deputado. Ele utiliza disso. Aí o fundo eleitoral, além de ser uma aberração do ponto de vista que é dinheiro público, é usado para os caciques eleitorais negociarem a bel prazer, lideranças políticas e tudo mais. E eles sem ter que lavar dinheiro, porque é dinheiro legalizado. Então eu sou absolutamente contra. Agora, é claro, eu estou numa guerra contra um cara que está usando 7 milhões. O partido vai me dar, nessa guerra, 200 mil? Não, eu vou ter que usar para eu poder ganhar a eleição, para competir com esse cara. Outra coisa também, não esperem de mim, eu vou nomear a quantidade de assessores que eu preciso, vou usar o carro oficial, vou usar todos os benefícios que tem o deputado. Não vou, porque não é economia. Sabe que se eu devolver o dinheiro, sabe o que acontece? Vai usar o presidente da casa. Eu preciso usar. Eu preciso fazer valer a minha condição política para eu me fortalecer, porque senão os meus inimigos vão me engolir. Então eu vou fazer campanha sem fundo. E os canalhas com fundo. Inclusive, eu vou entrar com uma representação, porque cometeu crime eleitoral o seu Sérgio Moro. Ele usou dinheiro do fundo eleitoral do Podemos, ele tinha, inclusive, salário para ser candidato. O Podemos pagou até fonoaudiólogo para ele. E ele agora diz que é candidato a deputado federal pela União Brasil. Então, quer dizer, o uso do dinheiro do fundo eleitoral do Podemos não teve fim eleitoral. Porque ele não é candidato pelo Podemos. Teve fim pessoal. Então, na minha visão, ele cometeu um crime. Ele usou o dinheiro para outra prerrogativa. A mesma coisa, eu peguei o dinheiro do fundo eleitoral e eu vou agora eu vou pagar meu exame de próstata com o dinheiro do fundo eleitoral. Tem cabimento? Não tem cabimento. Ele pagou o fonoaudiólogo. Ele não é candidato pelo Podemos. Vai ser candidato por outro partido. E aí? Crime eleitoral. A candidatura dele, seja por quem for, tem que ser impugnada. Agora, vamos colocar a votação? Vamos diminuir o número de deputados? Eu voto a favor. Vamos cortar o fundo eleitoral? Eu voto a favor. Mas se você cortar o fundo eleitoral, como que seria a parte de captação de dinheiro? Eu acho que a captação ela tem que ser livre. Você quer me ajudar na minha campanha, você pode Então, mas será que de repente não abriria uma possibilidade, principalmente para a corrupção? Mas a corrupção ela existe porque isso não é legalizado, porque o cara vai levar dinheiro. Só que você vai criar caixa 2. Essa é a realidade. Você percebe? Aí eles querem agora a ferramenta do dinheiro ser público, porque agora você não precisa nem lavar o dinheiro. Vai direto. Agora, o fundo eleitoral, o partido vai me dar uma quantia pequena em relação aos caciques. Eu tenho que usar. Eu preciso ganhar a eleição. Eu preciso entrar no jogo e eu preciso usar as ferramentas do jogo para ganhar. Eu não posso ser o puritano idiota enquanto eles vão ganhar dando risada da minha cara. Então, é isso a experiência que eu tive da minha vida política, que eu sei, não adianta. Nós temos que usar as ferramentas que nós temos para ganhar o jogo. Vou contratar tudo de assessor que eu quero, para ter uma base política o seguinte, para poder ir nas cidades, fazer projeto, desenvolver o que eu preciso. Vou usar o carro oficial? Vou. Vou usar os benefícios que eu tenho? Eu vou. Vou usar meu salário como deputado? É claro. Vou viver de quê? Até eu vivo de salário. Até porque é legal, né? É lógico. Não está fora da legalidade. Fernando, que é muito pior do que o fundo eleitoral, que é a propaganda eleitoral gratuita.
ela é muito mais cara do que o fundo eleitoral. Porque as televisões, elas deixam de pagar isenções de impostos, mais de 20 bi é 4 fundo eleitoral. E ninguém fala nada. Então, outro crime. O partido lá do União Brasil, o candidato dele vai ter lá 3 minutos na televisão. Eu vou ter 10 segundos. Quem está pagando isso? Isso não é gratuito. O governo paga tabela cheia para a emissora pagar a justiça eleitoral. Tabela cheia. E ninguém fala nada. Eu sou a favor da propaganda eleitoral não existir. Ela ser que nem no Facebook. Você quer fazer propaganda? É pagar. Você vai lá, chama a emissora e paga. Vou comprar esse espaço aqui. E vou botar dinheiro. Você não tem o dinheiro do fundo eleitoral para isso? Usa para pagar. Agora não. Eles têm a propaganda gratuita na televisão. E ainda tem o dinheiro do fundo. Para ficar negociando a bel prazer. Então é um jogo do ganha-ganha. E nós, é o jogo do perde-perde. Nós que eu digo, que a gente que está fora dessa máquina gigantesca aí dos caciques partidários, e o povo.